Fala milionário, se você gostou desse vídeo, aproveita e clica em curtir e se inscreve no meu canal. Todas as semanas conteúdo gratuito para te ensinar a cuidar bem das suas finanças e investir melhor. Essa live que vai te apresentar os primeiros passos para que você possa aprender a investir na Bolsa de Valores. Essa live que tem como objetivo te ensinar a ser um investidor mais bem preparado, mais bem sucedido, te ensinar o que são ações, por que empresas abrem capital em Bolsa de Valores, como investir nessas empresas, quais os riscos, quais os custos, quais as melhores alternativas de investimentos que existem na Bolsa. Então, dessa live eu espero que você saia com conteúdo suficiente para, se não tem, abrir sua conta na corretora e começar a fazer os seus investimentos em Bolsa. Antes de começar no conteúdo propriamente dito sobre Bolsa de Valores, eu queria contextualizar o porquê a gente está aqui nesse momento falando sobre Bolsa. Nunca na história desse país a gente teve um momento tão favorável para que investidores comecem a investir no mercado de ações. Nós temos no nosso país a menor taxa de juros da história, a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia está no patamar de 2%. E por que isso influencia o investimento em bolsa? Porque a taxa básica de juros ela é a referência para a remuneração dos investimentos realizados em renda fixa. E se ela está num patamar minimamente histórico, num patamar muito ruim, isso significa dizer que aplicações realizadas em renda fixa estão nesse momento com uma rentabilidade muito baixa. E esse é o primeiro motivo de talvez você estar ouvindo cada vez mais se falar sobre Bolsa de Valores. As aplicações tradicionais, conservadoras, a poupança, estão com rendimento lá embaixo, e aí os investidores são forçados, obrigados, aqueles que têm uma postura mais ativa, a buscar alternativas de investimentos melhores. E aí surge a Bolsa de Valores. No entanto, é preciso se ter muito cuidado sobre como você investe em bolsa, o quanto de dinheiro você investe em bolsa. É preciso primeiro entender o que é a bolsa, quais ações estão na bolsa, o que são ações, só para aí depois você tomar boas decisões. Então eu queria começar essa live primeiramente dizendo o que você não deve fazer quando você pensar em Bolsa de Valores. E a primeira coisa que você não deve fazer é não acreditar que a Bolsa de Valores é um cassino. Bolsa de Valores não é um cassino onde você simplesmente faz investimentos aleatórios, faz apostas tentando ganhar dinheiro. Bolsa de Valores não é um lugar onde você espera chegar uma dica milagrosa que vai te tornar milionário da noite para o dia. Isso não existe. Bolsa de Valores não é um lugar para você colocar 100% do seu dinheiro. Bolsa de Valores é um local para que você diversifique ainda mais o seu patrimônio. Mas 100% do seu dinheiro talvez seja muita irresponsabilidade. Bolsa de Valores não é um local para que você coloque dinheiro pensando em curto prazo. Porque Bolsa de Valores, teoricamente, a razão de existir dela é voltada para o longo prazo. A gente vai entender isso já, o porquê. Então, essas são as 5 coisas que você não deve fazer quando pensar em Bolsa de Valores. Primeiro, não deve acreditar que Bolsa de Valores é um cassino. Segundo, não deve investir no curto prazo, pensando em curto prazo, pensando em resgatar daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano que seja. Não deve procurar dicas na internet de qual ação comprar. Não deve colocar o dinheiro da sua reserva de emergência em Bolsa de Valores. E não deve colocar 100% do seu patrimônio em Bolsa de Valores. Mas bacana, Gustavo, depois dessas dicas, depois de entender o que eu não devo fazer, me diz aí, o que é Bolsa de Valores? Eu só vejo falar na televisão, eu não sei o que é Bolsa de Valores. E eu costumo fazer uma analogia que é bem simples de entender.
sabadão, você mora numa cidade e na praça daquela cidade tem uma feira. Tem uma feira onde se vende verduras, frutas, todo tipo de mercadoria. E todas as pessoas vão para aquele ambiente comprar aquelas mercadorias. É um local organizado, que tem regras, cada barraca está no seu lugar, que tem tipos de barracas diferentes e que várias pessoas podem trocar, comprar mercadorias de um lugar, de outro e por aí vai. Basicamente, é isso que é uma bolsa de valores. É um ambiente organizado de negócios. É um ambiente organizado onde empresas abrem os seus capitais sociais para adquirir novos sócios. E por que empresas abrem o capital dos seus negócios para adquirir novos sócios? Porque as empresas precisam de dinheiro para poder expandir as suas operações. Então, quando uma empresa tem ações negociadas na bolsa, o objetivo principal dela, ali atrás, foi abrir aquelas ações para novos sócios, a fim de entrar um dinheiro no caixa, de modo com esse dinheiro auxiliar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, quando a empresa lança suas ações no seu primeiro momento na bolsa, é o que a gente chama no mercado financeiro de IPO, na tradução, oferta pública inicial. Naquele primeiro momento de negócios daquelas ações, o dinheiro vai diretamente para o caixa da empresa. E a empresa faz as suas estratégias de expansão, de modo em 5, 10, 15 anos estar cada vez maior. Então, ações basicamente são uma pequena parcela do capital daquela empresa. São uma pequena parcela são uma fatia daquela pizza toda grande, daquela empresa. Ações são uma fração do negócio. Quando você adquire ações de empresas, você está se tornando sócio daquela empresa. E a Bolsa de Valores nada mais é que o local organizado, com regras, com sistemas bem definidos, em que as empresas vão lá com o auxílio de bancos de investimento e lançam essas ações para investidores. Depois desse momento que a empresa recebeu o dinheiro, entrou dinheiro no caixa, acontece o que no mercado financeiro a gente chama de mercado secundário, que é basicamente a transação de ações de pessoa para pessoa. O dinheiro não entra mais no caixa da empresa. Por exemplo, eu comprei as ações de tal empresa quando ela abriu o capital na bolsa, no IPO dela. O meu dinheiro foi para o caixa do negócio e a empresa pegou aquele dinheiro e expandiu os seus negócios. Eu tenho a ação, fico com ela por 5, 10, 15 anos e em algum momento eu decido vendê-la. Eu vou transferir ela, vender para um terceiro. Nesse momento em que eu negocio com outra pessoa e não mais com a empresa, eu estou atuando no mercado secundário. Então, o mercado secundário da Bolsa de Valores é o ambiente em que as pessoas físicas transacionam ações entre si. O mercado primário ou oferta pública inicial é o momento em que as pessoas compram as ações da empresa e o dinheiro entra no caixa do negócio, a fim de expandir as suas operações. Então a empresa, repetindo, abre capital na bolsa com o objetivo de pegar aquele dinheiro para crescer. E por que você compra ações na bolsa? Qual o objetivo que te leva a comprar ações na bolsa? Lembra que eu falei que não é cassino. Você não deve comprar uma ação por achismo. Quando você compra uma ação, você se torna sócio de um negócio. Tornando-se sócio de um negócio, você pode ver o seu dinheiro crescer de acordo com o crescimento daquela empresa. Lembra que ela abriu capital na bolsa com o objetivo de pegar o dinheiro que entrou na oferta primária a fim de expandir as suas operações? Ela pegou aquele dinheiro na bolsa para montar uma nova fábrica, montar uma nova filial no exterior ou investir mais em marketing. Todas essas estratégias que a empresa planejou e que levou ela a abrir o capital na bolsa, ao você se tornar sócio, você
pode ser beneficiado com o crescimento dessa empresa. Então, o principal objetivo de uma empresa abrir capital é fazê-la crescer. E o principal objetivo de se investir em ações é ver o seu patrimônio crescer de acordo com o crescimento da empresa. Porque se a ação é uma fraçãozinha, é uma pequena parte do todo do negócio, e o todo fica cada vez maior, o seu dinheiro, independente se foi 10, 20, 100, 200, 1 milhão de reais, vai crescer junto. Obviamente, esse crescimento não se dá no curto prazo. Por que não se dá no curto prazo? Porque nenhum negócio cresce da noite para o dia. Então, quando eu falo que você não deve pensar em bolsa de valores num horizonte de curto prazo, num horizonte de 1, 2, 3 anos, é porque você está comprando um negócio e existe um tempo de maturação para aquele negócio dar certo, para aquele negócio se desenvolver. Por isso que, naturalmente, ações são investimentos de longo prazo. Explicado o que são ações, a gente comumente, todos os dias, vê falar aí no Jornal Nacional, nos noticiários, sobre o índice Ibovespa. E o que é o índice Ibovespa? O índice Ibovespa funciona como se fosse um termômetro das ações, das maiores ações, das ações que têm mais negociação em nossa bolsa de valores. No Brasil, nós só temos uma bolsa de valores, que é a B3. Nos Estados Unidos, existem mais de uma bolsa de valor. Por que essa diferença? Porque no Brasil, nós só temos 1,5% da nossa população investindo em ações, investindo em bolsa. Nós temos uma educação financeira ainda muito defasada. As pessoas ainda estão acostumadas com renda fixa, com poupança, como se essa fosse a melhor alternativa do mundo. Agora que elas começam a acordar e querer investir em bolsa. Então, o vídeo que eu postei hoje cedo reflete isso também. Eu falei lá sobre a lei da oferta e da procura. Se eu tenho pouca gente desejando investir em ações, eu não tenho um mercado tão grande, então eu não tenho por que ter tantas bolsas de valores. Aqui no Brasil, a gente tem aproximadamente 600 ações, com 600 empresas com capital aberto na nossa bolsa. Se a gente olha para os Estados Unidos, existem mais de 5.000 empresas com capital aberto. Existem bolsas só de empresas de tecnologia, que é o caso da Nasdaq. E em bolsas só mais pesadas em empresas de indústria e construção civil, que é o caso da Dow Jones. Enfim, então a bolsa no Brasil é só uma, é a B3, e existe o índice Ibovespa, que é o que a gente vê sendo noticiado todos os dias, que é um termômetro das ações mais negociadas naquela bolsa, na B3. Esse índice Ibovespa, no Brasil, ele é muito pesado em empresas de commodities e empresas bancárias do setor financeiro. Por que isso? Porque são as maiores empresas do nosso país. Se você soma os 5 maiores bancos do Brasil que têm ações negociadas em bolsa, com mais 5 maiores ações, empresas de commodity, de petróleo, de mineração, siderurgia, você já tem 50% da nossa bolsa, do volume negociado da nossa bolsa. Então, quando essas empresas sobem, geralmente o Ibovespa sobe. Isso significa dizer que o ambiente de negócios que todas as empresas da bolsa que estão crescendo, quando eu vejo o William Bonner falando que o Ibovespa subiu 2%, todas as empresas que estão na bolsa estão crescendo? Não. E as pessoas se iludem porque veio sendo noticiado que a bolsa voltou a bater recorde e acha que é só comprar qualquer coisa, sem critério nenhum, ouvindo a dica na internet, que vão ganhar dinheiro. Esse é um grande erro que você pode cometer. Antes de fazer um investimento em ações, o primeiro passo é entender a base, o básico, que é isso aqui que a gente está fazendo hoje.
O segundo passo é partir um pouco mais, avançar um pouco mais no conhecimento e aprender a analisar empresas. Para assim você determinar se aquela empresa que você está comprando é boa ou não. Me perguntaram hoje nos stories sobre Magazine Luiza. E eu dei alguns indicadores do porquê que eu não tenho ações da Magazine Luiza. Porque ao meu ver, e eu posso estar redondamente enganado, eu não sou o dono da razão, ao meu ver está caro demais. Porque é uma ação que negocia múltiplos muito altos. No entanto, cada vez mais investidores entram na bolsa, investidores iniciantes, e vão comprando ações da Magazine Luiza. E as ações continuam a subir. Por que isso? Porque lei da oferta e da procura, lei da oferta e da demanda. Quanto mais gente interessada num produto, mais valorizado ele fica. É o que a gente chama de fluxo. O fluxo está vindo para a Bolsa de Valores. Por isso o Brasil está de novo renovando o recorde. Porque a taxa básica de juros da nossa economia está muito baixa, então tem cada vez mais pessoas interessadas em investir na Bolsa, pessoas físicas, pessoas do nosso dia a dia. Cada vez mais você vê o assunto ser comentado nas rodas de amigos. E por outro motivo também, cada vez mais, com um dólar cada vez mais alto, a gente está vendo uma entrada de investimento estrangeiro no nosso país. Os chineses estão comprando nossa bolsa, os americanos estão comprando nossa bolsa, que apesar dos pesares, nós temos inúmeras oportunidades. Então, voltando, o Ibovespa é o índice, é um termômetro que mensura o comportamento das ações mais negociadas na nossa bolsa. Ele muitas vezes pode enganar os investidores, porque 50% desse índice é composto por basicamente 8 a 10 empresas, bancos e empresas de commodities. Então não significa dizer que se o Ibovespa está subindo, que é o termômetro da bolsa, que a bolsa como um todo está subindo. E aí me perguntaram, Gustavo, eu quero investir em ações. Quanto que rende o meu dinheiro? Se eu colocar 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, quanto que vai render o meu dinheiro? Ações são investimentos de renda variável. O que é um investimento de renda variável? É todo aquele que eu não sei qual vai ser a minha taxa de juros. É tudo aquilo que eu não sei qual será a minha rentabilidade futura. É tudo aquilo que vai variar ao longo do tempo. Então, Gustavo, quanto que eu vou ganhar se eu investir em ações? Não dá para saber. Vai depender da conjuntura econômica, vai depender da conjuntura da empresa que você está comprando. Por isso é muito importante aprender a analisar o porquê de eu estar comprando aquela empresa. Por isso é importante saber que bolsa não é cassino, que não é sair comprando qualquer coisa que vai subir. Porque não é previsível, não dá para saber o quanto que você vai ganhar. No entanto, se você analisa o histórico, se você analisa 10, 20, 30, 200 anos, você vai perceber que não há nada que cresce mais do que as ações boas empresas. Se você analisar a Ambev, por exemplo, há 20 anos atrás, uma ação da Ambev custava R$2. Hoje, uma ação da Ambev custa R$20. Eu estou falando aí de um ganho de mais de 5.000%. Um ganho gigantesco. Se você comparar isso talvez com imóveis, comparar com a renda fixa, você vai perceber que no longo prazo, ações sempre crescem. Ações de boas empresas, ações de empresas de qualidade. Por isso não é abrir a conta na corretora e sair comprando qualquer coisa. Quanto que eu devo investir, Gustavo? Quanto que é um bom valor para se investir em ações? Depende. Porque quando eu faço investimento em ações, lembra
da analogia que eu fiz com a feira. A Bolsa de Valores é uma feira que tem várias barraquinhas que se vendem produtos. Então, você vai na bolsa e você tem várias ações de várias empresas. E cada empresa, cada ação de empresa tem um preço. Então, quanto que eu invisto? Depende. Se você comprar uma ação da Petrobras hoje, custa R$31. Se você comprar uma ação da Vale hoje, custa R$101. Ah, Gustavo, quer dizer que então que a Vale vale mais do que a Petrobras? Não necessariamente. Nesse caso, sim, mas não necessariamente se uma ação vale 20 e a outra vale 10, significa dizer que a ação que vale 10, a empresa que vale 10 tem um menor valor de mercado do que a empresa que vale 20. Porque a empresa que vale 20, uma ação, ela pode ter, por exemplo, 50 mil ações negociadas na bolsa. E uma empresa que vale 10, ela ter 100 mil ações. E no final do dia, o valor de mercado dessas empresas ser basicamente o mesmo. Então, muita gente novata na bolsa abre o book de ofertas, abre ali a feira para ver quanto que está custando cada ação de cada empresa. E olha, eu vou comprar Oi porque está valendo R$2,40 uma ação. Não necessariamente quer dizer que é uma empresa que vale muito pouco. Nesse caso, o exemplo foi infeliz e de fato está valendo muito pouco porque é uma empresa que está em recuperação judicial, a Oi. Mas não necessariamente se uma ação vale 5 e a outra vale 10, a de 10 é mais valiosa. Significa dizer que tem menos ações disponíveis no mercado. E o que determina a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado é lá atrás, quando a empresa decide abrir capital na bolsa, fazer o IPO e vai captar recursos para poder crescer. Então, o quanto você precisa investir vai depender do quanto custa uma ação da empresa que você quer comprar. Obviamente, toda compra em bolsa de valores, além do preço da ação, tem os custos envolvidos, que não podem ser renegados. E aí eu estou falando basicamente do custo de corretagem. Por que custo de corretagem? Porque quando eu vou para a bolsa de valores, eu não bato lá na porta, bolsa, deixa eu comprar umas açõezinhas aqui. Não. Eu primeiro preciso abrir uma conta em uma corretora independente ou dentro do próprio banco mesmo, porque através dessa conta de investimento na corretora, eu compro as ações que estão disponíveis na bolsa. É a estrutura do mercado financeiro brasileiro, do sistema financeiro nacional. Você tem a bolsa, as instituições que fazem a intermediação, as corretoras, e você tem o investidor. Isso serve para dar mais segurança em todo o processo. Porque de repente eu bateria na porta e diria, bolsa, eu quero comprar tal ação diretamente da bolsa e não pagaria. Fugiria com as ações, pegava o papelzinho e não pagaria. Era um risco muito grande. Quando eu tenho uma corretora envolvendo, quando eu tenho que abrir uma conta no meu CPF, que eu tenho que fazer uma transferência de dinheiro para aquela minha conta de investimento, tudo isso está sendo fiscalizado pelo mercado financeiro e o que dá mais segurança em todo o processo. Quais os custos envolvem, então, Gustavo, a corretagem da compra de ações? Depende da corretora. Existem corretoras que, inclusive, não cobram nada. No entanto, não oferecem serviços de aconselhamento, de auxílio, de assessoria para que você realize os seus investimentos. Já tem corretoras que cobram um valor mais elevado, mas entregam conteúdo, entregam relatório, entregam um suporte a mais. Vai depender do perfil que você almeja, do perfil que você tem, se é mais importante para você ter alguém do seu lado te auxiliando ou você já sabe tudo e pode fazer sozinho. Outra pergunta que eu recebi para que eu fizesse essa live. Gustavo, bolsa de valores é para qualquer pessoa? Não. De jeito nenhum. Como eu te falei, bolsa de valores é um investimento pensando em longo prazo.
Você está comprando uma participação no negócio. Você está comprando ações de uma empresa. Tá certo que essas ações são talvez das maiores empresas do nosso país, das empresas com a maior governança, com o maior nível de auditoria sobre os seus números, sobre a sua contabilidade. Mas você está comprando a participação numa empresa. E nada impede de aquela empresa tomar decisões equivocadas e o negócio dela começar a ir mal. E se o negócio dela vai mal, isso reflete no preço das ações. Então, bolsa de valores não é para qualquer um, não é para todo mundo. É para aquelas pessoas que entendem e que têm dinheiro pensando no longo prazo e que entendem que a oscilação, a variabilidade faz parte da vida. Se você não se sente bem abrindo a sua conta um dia e vendo -2%, -3%, -5%, bolsa de valores talvez não seja para você. Talvez é melhor você estudar um pouco mais, entender que essas oscilações fazem parte e entender que muitas vezes essas oscilações são oportunidades disfarçadas de crises, para aí então investir em ações e investir na bolsa de valores. Porque 2020, apesar dos pesares, apesar do Covid-19, para quem soube aproveitar, foi uma excelente oportunidade. Porque veja, o Covid chegou e atrapalhou a nossa vida. A gente ficou dentro de casa. Mas as empresas continuaram funcionando. Obviamente, diminuíram a sua margem de lucro, diminuíram a sua receita. Mas elas existiam, estavam lá, vendendo os seus produtos do mesmo jeito. A gente continuava comprando alimento da JBS, a gente continuava botando gasolina da Petrobras, a gente continuou vendo construções sendo realizadas na nossa cidade, que no final do dia influenciam no minério de ferro da Vale. A gente continuou transacionando dinheiro que influenciam as cotações dos bancos. Só que tudo continuou normal para essas empresas. Um leve sobressalto ali, uma leve queda na receita. Tudo continuou normal. E as ações dessas empresas caíram pela metade. 50% de queda. Então, quem tem mais experiência em bolsa soube aproveitar essa queda e comprar mais, investir mais. Porque o ditado de que enquanto uns choram, outros vendem lenço, na bolsa de valores funciona bem. E geralmente quem chora na bolsa de valores é aquele investidor iniciante que não se preparou para colocar dinheiro em bolsa e quando viu ela caindo 50%, se desesperou e vendeu tudo lá no fundo do poço. Vejam só, 2020 começou com o Ibovespa, o nosso termômetro, sendo negociado a 121 mil pontos em determinado momento. No auge do coronavírus, o termômetro da bolsa, o Ibovespa, foi para 63 mil pontos. Isso significa uma queda de 49%. Então significa que a maioria das ações da Bolsa de Valor do Brasil caíram em média 49%. Dezembro finalizou com o Ibovespa em 124 mil pontos. 3 mil pontos acima do que estava no auge em fevereiro, antes de estourar o coronavírus. A Bolsa de Valores em 2020 terminou no positivo. Acreditem se quiser. 2,9% de alta. Então, quem soube aproveitar o fundo do poço, março, abril, e comprou ações, teve rentabilidades fantásticas, 100%, 200%. Obviamente, essa rentabilidade é uma rentabilidade de curto prazo. Só que acertar o momento, aproveitar a oportunidade,
E para isso eu preciso aprender a analisar ações, aprender a entender como funciona a dinâmica do mundo, do mercado, da economia, do dinheiro, ajuda a você alavancar os seus ganhos. É um ganho de curto prazo. Daqui a 10 anos, vai representar muito pouco esses 10% desse ano. Mas para aquele cara que saiu com uma perda de 50% e que não vai voltar tão cedo para a bolsa, perdeu talvez uma belíssima chance de aprender e de crescer o seu patrimônio. Por isso também, no início da live, eu comecei falando que você não deve nunca colocar 100% do seu patrimônio em bolsa. Porque se você coloca 100% do patrimônio em ações, em março você tinha perdido metade do seu patrimônio. Mas se você tem 20%, 30% do seu patrimônio em ações e viu que ela desvalorizou 50% ali em março do ano passado, mas você tinha a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade bem montada, era a hora de você pegar uma parte daquele dinheiro e comprar mais ações daquelas boas empresas. Então sim, é um mercado fantástico, é um mercado que a gente diariamente está convivendo com os produtos, mas é um mercado que exige estudo. Ano passado, 1,5 milhão de novos investidores entraram na bolsa. Eu arrisco dizer que 90% desses investidores entraram na bolsa simplesmente porque ouviram que a bolsa estava batendo recorde, que a bolsa era uma grande oportunidade, que Magazine Luiza subiu 200%. Entraram por conta da ganância, querendo ganhar dinheiro de forma rápida. E há uma grande chance dessas pessoas se machucarem. Porque na hora que a bolsa cair, que as ações das empresas desvalorizarem, por qualquer motivo bobo que seja, essas pessoas não vão ter o entendimento do funcionamento da coisa e vão se apavorar e sair e tirar esse dinheiro. Então o objetivo dessa live é conscientizar você o que é bolsa e a postura que você deve ter frente a N situações que você vai enfrentar, para te tornar um profissional, um investidor mais capacitado, para que você faça investimentos com mais profissionalismo, principalmente nesse mercado, que é um mercado de muita volatilidade, muita variação, muito risco. Tá bom, Gustavo. Você fala muito, entendi, mas me diz aí, o que é que eu preciso fazer para escolher uma ação? O que é que eu preciso fazer para decidir qual empresa eu vou comprar uma participação? 10 segundos só para eu tomar uma água. Existem, basicamente, duas formas de se analisar uma empresa, se analisar uma ação, para que você decida se vai comprar ou não. Essas duas ferramentas, elas podem ser utilizadas separadas ou como eu utilizo juntas. Uma maximizando o resultado da outra. Como que eu escolho ações? Eu, primeiramente, analiso os fundamentos da empresa. Eu faço análise fundamentalista. Análise fundamentalista de ações consiste em entender os números, a contabilidade daquele negócio, a contabilidade do setor, a perspectiva de crescimento da economia e do setor, para verificar se há uma viabilidade de tomar aquela decisão de comprar aquela empresa. Por exemplo, Gustavo, você acha que é interessante investir em uma empresa que gerencia táxis, que tem frota de táxis? Particularmente não, porque eu vejo o Uber como um serviço melhor, com preços mais atrativos. Então já é uma empresa talvez que eu me afaste. Gustavo, você julga interessante investir em agências de turismo? Se eu analiso o setor e percebo que há uma tendência cada vez maior das pessoas utilizarem Airbnb, das pessoas entrarem em buscadores para encontrar suas passagens aéreas, das pessoas não quererem mais se deslocar para agências físicas de turismo,
talvez não faça sentido tanto investir naquele negócio. Então a primeira coisa que eu faço é uma análise fundamentalista. É aprender a interpretar os números que todas as empresas que têm ações negociadas em bolsa divulgam para os acionistas. É entender o que significa um preço sobre lucro. E entender quando o Gustavo fala que Magazine Luiza está negociando 448 vezes o seu lucro, é que basicamente o lucro que Magazine Luiza dá vai se demorar 448 anos para que com o lucro o valor que você investiu volte para você. Se ela distribuir 100% do lucro que ela tem. O que não é o caso. É uma empresa que pega o lucro e investe nela mesma para poder crescer ainda mais. É quando eu falar que uma empresa paga pouco dividendo. É entender que, como você é sócio daquele negócio, acionista, proprietário daquela empresa na sua fração, você tem direito a receber uma parte dos lucros que a empresa entrega. E, portanto, é importante, se você tem uma filosofia voltada a dividendos, verificar qual é o dividend yield daquela empresa. Isso é divulgado pela empresa. Tem sites, e aí quem tiver disponibilidade é bacana anotar, www.statusinvest.com.br é um site gratuito onde você coloca o nome da empresa, o código da empresa e você consegue verificar todos os múltiplos daquela empresa. Primeira coisa é aprender a fazer análise fundamentalista. A outra ferramenta de análise para decidir se eu devo comprar uma ação ou não é a análise gráfica, análise técnica, que é basicamente analisar o comportamento histórico dos preços daquela empresa e, baseado no comportamento histórico dos preços daquela empresa, decidir se vale a pena comprar ou não. Porque diariamente nós estamos submetidos à análise gráfica, análise técnica. A gente só não tem a noção disso. Existe uma das análises que é feita dentro da análise técnica, que é a análise de suportes e resistências. O que são suportes e resistências? Suporte é um patamar de preço que o mercado julga ser barato demais. Resistência é um patamar de preço que o mercado entende talvez que esteja caro demais. Então, por exemplo, pensa uma camisa de uma marca que você gosta muito, uma camisa básica, uma t-shirt, uma camisa como essa aqui. A R$100, a depender da marca, você julga o preço daquela camisa barato. E se você julga o preço daquela camisa barato, o que é que você faz? Você começa a comprar, se predispõe a comprar a camisa. Então, se você julga ações de uma empresa barata, você começa a comprar. Então, sempre que as ações de uma empresa chegam a um patamar que o mercado considera de suporte, há uma tendência às pessoas comprarem mais. E isso faz os preços voltarem a subir porque aumentou a demanda. Resistência é um patamar de preço que o mercado considera caro demais. Essa mesma camisa a R$100 eu acho barato, eu vou lá e compro, é o suporte. Mas essa mesma camisa a 300 eu acho caríssimo. E aí eu não tenho predisposição a comprar. Diminui a demanda sobre aquela camisa. Fica oferta disponível no mercado de camisas. E, consequentemente, o preço volta a cair. Então, essa é uma básica interpretação do comportamento dos preços. E com base em suportes e resistências, você já consegue, basicamente, decidir e verificar se uma ação de uma empresa está barata ou cara. Com base nessas duas ferramentas unidas, então analisando o setor, analisando os números da empresa, analisando as perspectivas do país e do setor e do negócio, eu decido
qual setor e qual empresa eu vou comprar. Analisando o gráfico, o comportamento dos preços, eu decido a qual preço eu vou comprar. Já que os preços têm memórias e geralmente se comportam entre suportes e resistências, eu posso definir qual o melhor preço e aguardar para tomar aquela decisão. Então, sim, o mercado de ações é acessível para todo mundo. Sim, o mercado de ações, você não precisa ter muito dinheiro para poder investir. Sim, o mercado de ações é voltado para quem tem disponibilidade, paciência, disciplina de aguardar o longo prazo, 10, 15, 20 anos. Porque é no longo prazo que os grandes negócios são formados. Há 20 anos atrás, o Banco Itaú não era nada. Há 20 anos atrás, a XP Investimentos não era nada. Hoje é a maior plataforma de investimentos do Brasil. Imagina só se a XP tivesse há 20 anos atrás ações na bolsa. Valeria centavos. Hoje é uma empresa que vale 160 bilhões de reais. Por quê? Porque foi crescendo ao longo do tempo. Em 2017, abriu capital na bolsa, pegou 6 bilhões de reais, primeiramente do Itaú, que foi o primeiro grande investidor da XP, investiu no negócio, reinvestiu em marketing, trouxe Luciano Huck, enfim, montou vários escritórios espalhados pelo Brasil e hoje virou a potência que é. Então, comprar ações é comprar participação em negócios. Negócios não dão certo da noite para o dia. Os primeiros passos que você precisa fazer, que você precisa dar para investir em bolsa de valores é, primeiramente, entender como o mundo funciona, como a economia funciona, como a bolsa funciona, entender o que são ações, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E o segundo passo é partir agora para estudar mais, para se aprofundar mais em análise fundamentalista, em análise técnica. É acessível para todo mundo, mas nada de grande e nenhuma grande riqueza foi construída da noite para o dia. Coisas grandes, coisas bem-sucedidas levam um tempo para serem construídas. De novo, não acredite em ganhos rápidos e milagrosos. Não acredite em quem fala, não, vamos investir em bolsa de valores e você vai ganhar 10% ao mês garantido. Não é garantido. Porque esse mês aquela empresa pode estar boa e as ações da empresa estarem em alta. Mas saiu alguma notícia ruim, a ação cai. Obviamente, essa notícia ruim não influencia a empresa como um todo, mas gera um ruído de curto prazo. É igual uma criança que está aprendendo a andar. Ela está aprendendo a andar, ela vai ter alguns tropeços no curto prazo. Ela vai cair, mas ela vai levantar de novo. Se essa criança ela tem boas instruções, se ela tem uma família que vai ensinar ela, direcionar ela para bom estudo, boa formação, ensinar ela a caminhar, trilhar o bom caminho, essa criança vai crescer. E assim é uma empresa que tem ações em bolsa. Em alguns momentos ela pode sentir o impacto, ela teve um trimestre ali com resultados ruins, mas tem boas pessoas gerindo. No longo prazo, ela vai crescer. Então, não acredite em ganhos rápidos, bolsa de valores é investimento de longo prazo, é acessível para todo mundo. E é preciso estudo, dedicação, gastar tempo e energia para aprender a analisar empresas, analisar o comportamento dos preços. Eu espero que essa live tenha aqui contribuído de algum modo para o seu conhecimento. A gente vai fazer mais vezes com mais conteúdos, trazendo outros temas. Eu pretendo todas as terças e quintas-feiras trazer um conteúdo mais complexo, mais amplo para vocês, para que assim a gente consiga levar o conhecimento, a educação financeira para mais pessoas. Muito obrigado para você que ficou aqui até esse momento. Foi um prazer contar com a sua participação na nossa live. Grande abraço e até mais.